Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao Workshop de Libras. Meu nome é Danley, D-A-N-R-L-E-Y, e o meu sinal é este. E eu sou professor e intérprete de Libras por longos anos. Eu já ajudei alunos do Brasil todo, já os ajudei a aprenderem a língua de sinais, a desenvolverem a habilidade e eles conseguiram. Aqui no Workshop de Libras eu vou te mostrar, vou te explicar quais são os diversos métodos que não me ajudam a aprender Libras e que não servem de absolutamente nada. Quais são eles? É o que eu vou te mostrar aqui. E também, principalmente, para você que quer, que deseja aprender a língua de sinais, absorver esse idioma, ter habilidades, se você deseja, eu vou te ensinar um jeito, uma estratégia para você aprender a língua de sinais de uma forma rápida e fácil. Como? Eu vou te explicar. E no futuro nós dois também poderemos conversar na língua de sinais e isso vai ser possível. Então a partir de agora, você assiste aos vídeos, vai passando, não, deixa para depois, despreza os vídeos. Não, você dá atenção, coloca na sua mente, aprende, anota os pontos importantes. Beleza? Combinado? Então a partir de agora eu vou te explicar em português e você vai entender tudo claramente. Vamos lá então! Eu criei essa série de vídeos para compartilhar com você a melhor forma que eu acredito e a melhor forma que eu encontrei para que você consiga aprender a língua brasileira de sinais de uma forma fácil, de uma forma mais rápida do que as que a gente encontra por aí e também de um jeito que dá certo. E para você também que deseja melhorar a sua habilidade no idioma ou aumentar o seu nível de fluência, esse evento aqui é para você. E a partir do momento em que você se torna fluente, que você ganha mais habilidade, você possa se diferenciar no mercado daquelas pessoas que dominam a Libras na média, você possa ser um profissional acima da média. E não sei não, hein? Isso aí tá parecendo muito bom para ser verdade. A gente está passando por uma série de avanços, uma série de mudanças na área da língua brasileira de sinais. É cada vez mais falada a importância da Libras em escolas, em setores de saúde, setores jurídicos, departamentos públicos e assim por diante. O Enem, por exemplo, fez questão de deixar bem claro a importância da educação dos surdos aqui no Brasil, e isso valoriza ainda mais a língua brasileira de sinais. A profissão de tradutor e intérprete de Libras está em ascensão, professores de Libras há uma necessidade muito grande e agora a Libras como disciplina do ensino médio vai precisar ainda mais de professores habilidosos que dominam esse idioma. Coisas que antes não eram vistas, mas que agora são muito comentadas porque são uma necessidade real. Gostei! Agora você tem minha atenção. Então, se pouca gente está vendo isso, se pouca gente está atenta a essas oportunidades que estão surgindo cada vez mais em relação a Libras, naturalmente, aqueles que estão percebendo, que estão se antecipando, aprendendo, se preparando, vão se diferenciar e vão sair na frente. Essa é a época em que mais pessoas estudam a língua brasileira de sinais, mas ao mesmo tempo apenas uma quantidade delas, muito pequena, consegue se tornar fluente. Qual que é o problema? A forma de estudos. Podem não estar estudando da forma correta e é isso que eu vou lhe ajudar agora. Então, para você que quer ser fluente na língua brasileira de sinais, para você que já fez um curso, mas ainda não conseguiu destravar sua fluência, ainda trava na hora que o surdo chega, não consegue elaborar frases, não consegue conversar, para você que tem dificuldade em interpretar, ou para você que tem curiosidade sobre a Libras, para você que gosta de idiomas e quer aprender mais um, se você tem parente surdo, um amigo surdo, convive com surdos, estuda, trabalha com surdos e quer aprender, ou mesmo para você que quer ser um profissional na língua de sinais, quer ser um intérprete, quer ser um professor de Libras, este evento aqui é para você. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena, beleza? Um detalhe muito importante, eu gravei essa série de vídeos há 2 anos atrás, cerca de 100 mil pessoas de todo o Brasil tiveram acesso a esse conteúdo. Eu tive ótimos feedbacks, muitos comentários, milhares de visualizações, o pessoal amou. Então eu decidi regravar essa série para fazer alguns updates, dar uma masterizada e melhorar ainda mais essa série de vídeos aqui para você. Se é a primeira vez que você está vendo, é nóis, espero que goste. Se você já assistiu, já participou da última edição do Workshop de Libras, vale a pena ver de novo porque dependendo da situação, dependendo do tempo, da época, sempre dá para aprender algo novo e pegar alguma informação que você tinha deixado escapar e que vai fazer diferença agora nos seus estudos. Então a minha recomendação para você é a seguinte, fica aqui comigo até o final desse vídeo e eu tenho 2 motivos para isso. O primeiro motivo é, eu vou te ensinar o método que eu desenvolvi, um passo a passo de estudos bem simples que você vai conseguir aplicar aí na sua casa. Deu muito resultado para mim, me ajudou a ser fluente em menos tempo e que vem me dando a oportunidade, o privilégio
privilégio de ajudar alunos do Brasil todo a também se tornarem fluentes na Libras. Eu já estava praticamente desistindo de estudar Libras, até que eu descobri nessas mini aulas que haveria um workshop. Isso para mim foi muito interessante, porque o método que o Darley usa é uma coisa muito natural e a gente vai aprendendo, vai assimilando as coisas naturalmente e nem nota que a gente está se desenvolvendo. Quando a gente precisa usar na prática, e é que realmente a gente sente, né? A gente vê a diferença do que era e como a coisa flui normalmente. Porque o método não é aquele que a gente fica procurando os sinais, mas é algo que já flui normalmente. Então eu fiquei muito feliz, muito contente e com resultados que antes eu não tinha. Ele trabalha com a parte de frases, ele pega o dia a dia, ele coloca os vídeos no YouTube que você pode complementar e você tem uns exercícios. Então, na prática, você exercita e realmente você aprende. É uma metodologia bem diferenciada e bem simples. Então, para quem tem interesse em aprender Libras, eu recomendo. Eu não saí do curso presencial, continuo nele para ter o contato com os surdos. E eu vejo a diferença entre o curso presencial. O aprendizado é muito rápido, é muito forte, muito intenso. No presencial demora muito. E eu comecei a pesquisar na internet, aí vi uma professorinha bonitinha, aí depois eu vi um outro rapazinho bonitinho. E quando eu vi o Darley, simplesmente eu me senti muito atraída por ele. E aí eu vi um vídeo, e aí depois eu vi outro vídeo, e aí aquela atração passou a ser uma paixão. E eu comecei a ficar apaixonada pelos vídeos do Darley. Aí ele propôs um workshop. Eu fiz aquele workshop, meu Deus! Ao final eu estava simplesmente convencida de que era o professor que eu queria para mim. E eu comecei, a fazer e achei assim muito bom, maravilhoso. Essa metodologia, eu foquei muito nos estudos. Então assim, foi muito bom, muito bom. E eu só tenho que agradecer. E o segundo motivo é que no final desse vídeo eu vou te contar quais são os 3 principais métodos utilizados em escolas comuns de Libras. E olha só, chega aqui, é um segredo nosso, tá? Esses métodos são utilizados, mas na verdade eles não dão tanto resultado assim. E é por isso que você pode sentir que está faltando alguma coisa. E é por isso que você pode dizer, não consigo ser fluente, por isso que eu não estou com tanta habilidade. É por estudar seguindo esses métodos que a maioria dos estudantes não conseguem ser fluentes ou desistem de aprender Libras. Uma pergunta para você, você sabia que a Libras é para todo mundo? Sim, Libras hoje aqui no Brasil é para todo mundo. E uma coisa que quase ninguém sabe é que todo mundo pode aprender, porque tem muita gente que diz que só quando é criança aprende. Só se você estuda quando é adolescente. Se você tem mais idade, passou dos 40, já não aprende mais. Isso aí é só história. Não acredite nisso, tá bom? Darley, mas tem um detalhe. Se todo mundo consegue, todo mundo precisa aprender Libras, por que pouca gente é fluente na língua de sinais? Me explica esse detalhe aí. E a resposta para isso é muito simples. Pouca gente sabe que precisa e pouca gente sabe que consegue aprender a Libras. Porque tão importante quanto aprender é saber que precisa e saber que consegue sim. A verdade é que pouca gente está tendo acesso a esse conteúdo, ou se está participando, ou se está assistindo, está deixando para depois. Não, depois eu faço, eu tenho esse monte de coisa para fazer aqui. Não, agora não, depois eu faço. E aí, vai adiando, ela sabe que é importante para o trabalho dela, para a faculdade, para o projeto social, para a religião dela, para a família dela, para o convívio ali entre os seus amigos, mas ela continua adiando. E se você fizer assim também, você não vai conseguir aprender. Ela tava deixando para depois. Não, mas agora eu vou assistir. Continua. Bora lá. Focado agora. Não pode deixar a oportunidade passar. Esse é um dos segredos. Então, se eu pudesse resumir esse evento em apenas uma palavra, eu resumiria em método. E eu não quero que você pense aquilo. Já vem com essa história de método mágico aí de novo, rapaz. Não sei não, hein? O que é método? É um passo a passo de estudos bem detalhado que você segue, você tem uma linha de evolução até chegar ao seu nível de fluência. Você não cai em erros, não vai estudando de forma errada, que só desperdiça o seu tempo e que você não consegue de fato ter habilidade na Libras. É isso que eu quero que você pense, combinado?
Porque eu tenho certeza que se você está aqui hoje participando do workshop de Libras é porque você quer ser alguém diferenciado, você quer de fato ser fluente na Libras. E em todo esse tempo que eu tenho contato com a língua brasileira de sinais, eu percebi que quando a pessoa ela quer adiar os seus estudos, ela sabe que precisa, mas se recusa em aprender, existe uma frase, um tipo de argumento que é muito comum. Normalmente elas dizem assim: não, eu acho que é pra você da área da educação, pra você que é da área da saúde, mas pra mim não, eu tô de boa aqui na minha área. Não, Libras não é pra mim. Eu também acho isso aí, Libras não é pra mim, eu tô de boa aqui. A verdade é que as pessoas amam dizer isso pra ficar adiando a necessidade urgente de aprender Libras. Existe um detalhe muito importante, que quando se fala em Libras, em língua brasileira de sinais, educação de surdos, já se associa isso ao pessoal da educação, de escolas, de universidade. Tudo bem, pro pessoal da educação isso não é mais nem um diferencial, já é praticamente um requisito. Cada vez mais surdos estão nas escolas, ensino médio, fundamental, ensino básico, ensino superior também. Para se comunicar com esse aluno, para a educação de fato acontecer, vai ser preciso o profissional ali, o professor, saber a língua brasileira de sinais. Isso a gente já reconhece. Só que existem outras áreas em que saber Libras, dominar esse idioma, é muito importante, é necessário. Por exemplo, você que é diretor de escola, coordenador, secretária, zeladora, zelador, vigilante, para você que é estudante universitário que já estuda ou ainda vai estudar a disciplina de Libras no seu curso, para você que é da área da saúde, médico e enfermeiro, técnico em enfermagem, trabalha em hospital, no SAMU, advogado, fisioterapeuta, contador, administrador, assistente administrativo, secretária, atendente, vendedor, vendedora, cabeleireira, costureira, dona de casa, para você que tem um parente surdo, para você que faz projeto social, para você que faz projeto religioso, assistente social, psicólogo, psiquiatra, técnico em informática, servidor público, pedagogo, instrutor de academia, instrutor de autoescola, trabalha em RH. Libras, em algum momento da sua vida você vai precisar. O surdo vai chegar até você, você não vai saber se comunicar, você vai travar, você vai pensar que droga, não participei do workshop, não peguei a metodologia, não aprendi Libras, e aí você vai travar, vai passar vergonha se isso já não tiver acontecido com você. É provável que tenha, mas se não tiver acontecido, não se preocupe, isso vai acontecer, tá? Mais de 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE, dentre elas deficientes auditivos e surdos, a probabilidade de você encontrar, trabalhar, viver com um surdo hoje é muito maior do que um estrangeiro, vamos ser sinceros. Então a partir de agora, foca em mim! Foca em mim! Fecha todas essas outras abas que estão abertas aqui, WhatsApp, YouTube, Facebook, Spotify, Xvideos, fecha tudo isso. Foco total, porque você já percebeu que o negócio aqui é sério e que o assunto que a gente está falando é muito importante para você também. Prepara seu material aí de anotação, seu caderno, sua caneta, um papel, para você não perder nenhum detalhe do que eu vou te explicar a partir de agora, combinado? Então antes de eu te explicar como é que você faz para aprender Libras, como é que funciona o método de estudos, o passo a passo para você também aplicar na sua casa, eu preciso antes te contar por que eu posso te explicar tudo isso, por que eu posso estar passando aqui essas informações para você. Para você não pensar assim, oh meu Deus do céu, quem esse cara pensa que é? Quem foi? Quem esse cara pensa que é para estar me passando tudo isso aí, para estar me explicando? Então eu preciso te contar um pouco mais sobre isso para que possa fazer sentido para você também. Principalmente para você que não me conhece ainda. Para você que me vê sinalizando hoje, como eu sinalizei ali no começo do vídeo, você deve olhar para mim e até pensar assim, olha só o Darley, tão habilidoso, deve ter sido muito fácil para ele aprender a língua de sinais. Só que não. Eu não sou filho de surdo, eu não tenho parente surdo, e uma pergunta que eu sempre recebo é: como foi que tu se interessou pela Libras? Então vamos lá, eu nasci numa cidade litorânea do Piauí chamada Parnaíba, nasci numa família humilde, como você já deve saber. Meu pai e minha mãe tinham empregos muito simples e a gente sempre teve uma vida bastante humilde. Até que chegou um momento em que eu tinha 10 anos, o meu irmão tinha 6, e os meus pais, depois de muitas brigas constantes, para ser sincero, os dois decidiram se separar. Nesse momento, se você já passou por uma situação assim, você sabe que é terrível, que é uma situação muito difícil, principalmente quando você é criança, você tinha os seus pais juntos e agora você não os tem mais. Você não entende por que isso acontece, e aí eu lembro de chegar para meu pai e perguntar: "Ei pai, quando a mãe volta?" E ela não voltava, ela não ia voltar. Nesse momento, eu fiquei com a minha mente um pouco conturbada, não sabia por que estava acontecendo e eu estava pensando constantemente naquilo. Eu tinha 10 anos, meu irmão ainda mais novo tinha 6.
Nesse meio tempo, eu tinha muitos amigos que tinham contato com os surdos. Eles saíam para passear com os surdos, ficavam conversando com os surdos e eles me viram muito isolado, sozinho. E eles sabiam que eu estava passando por aquela situação complicada, embora eu tivesse ficado com meu pai, estava muito vazio. E aí eles sempre me convidavam para estar junto com eles. E lá no meio tinham ouvintes e surdos. E eu não sabia nada de Libras. E aí eu chegava lá naquele grupo de amigos que tinham surdos, e aí eu perguntava pro meu amigo, ei, como é que eu falo com ele? Como é que eu digo oi, tudo bem? Como é que vai a família dele? Onde é que ele mora? Como é que eu pergunto isso? Ele me ensinava as frases e eu perguntava para o surdo. Fazia errado, mas eu já estava aprendendo. Ele me ensinava como que perguntava e eu já praticava ali com o surdo. Depois aí, a minha amizade com ele se fortaleceu mais, eu já tinha uma outra coisa para me concentrar. E eu acredito que é por isso que eu amo tanto a língua de sinais hoje, porque aquele vazio emocional que eu tive foi preenchido pela língua de sinais, pela Libras. Foi no momento certo. Os surdos agora iam na minha casa, a gente já conversava mais, só que tinha um problema. Eu esquecia dos sinais, eu continuava travando. Ele chegava na minha casa e parece que tudo aquilo que eu tinha aprendido, pronto, esqueceu. Não sabia mais. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu digo isso? Como é que eu faço esse sinal? Rapaz, como é que eu faço esse sinal? Como é que eu digo isso? E eu não sabia, continuava travando. E aí eu decidi agora fazer cursos. Ia fazer curso de Libras presencial, aqueles cursos, né? Sábado o dia todo, terça e quinta, segunda, quarta e sexta. E eu fiz muito curso assim. E aí depois eu fui fazer curso online, fui procurando na internet curso online de Libras. Ah, depois de ter feito esse monte de curso aí, tu deve ter ficado fluente. Com certeza ficou. E na verdade, não. Eu ia pro curso presencial, tinha apostila, o professor ficava fazendo uma lista de coisas, eu chegava em casa e esquecia. Ia pra internet, do mesmo jeito, só mudava ali que era no computador, estudando de uma forma em que eu não conseguia aprender. E agora eu vou compartilhar com você um sonho que eu tinha, que era ser intérprete de Libras. Eu via os meus amigos interpretando ali uma palestra e eu achava o máximo. Que legal, se eu tivesse aí um dia. Ah, eu quero ser intérprete. Um dia eu vou ser. Só que eu queria ser intérprete, mas não conseguia evoluir. E nesse momento que eu percebi que eu travava, que eu esquecia dos sinais, eu fui diagnosticado com uma síndrome que é muito comum entre pessoas que estão aprendendo a língua de sinais. E na hora que eu percebi que eu estava com essa síndrome, foi um momento muito difícil, que era a síndrome do nível intermediário. Nessa síndrome você trava, você esquece dos sinais, você aprende uma frase, mas no dia seguinte você nem lembra mais. E aí nesse momento eu passei no vestibular para a faculdade de letras. E eu comecei a estudar então na faculdade. E aí eu comecei a estudar os grandes poliglotas do mundo. Sabe, aquelas pessoas que falam vários idiomas fluentemente. Como que eles conseguem fazer isso e eu não consigo aprender mais um? Como é que pode isso? E aí eu comecei a entender o padrão que eles utilizavam, o método mais comum entre eles. E aí depois de estudar bastante sobre isso, eu foquei os meus estudos 100% na língua brasileira de sinais. Associando aquela prática que eu tinha, já com a Libras, contato com os surdos, aquela metodologia que eu estudei em cursos tradicionais, em curso online que eu vi que não funcionavam, e agora estudando os grandes poliglotas e adaptando a língua de sinais, nesse momento eu consegui desenvolver uma metodologia que me levou à fluência em pouco tempo, em comparação com todos aqueles anos que eu tinha passado estudando, seguindo aquelas metodologias comuns. Bora, meu querido, eu sou desses que gosta de provas, me mostra aí. Se você é uma pessoa que gosta de provas, muito prazer. Eu também sou assim. Depois que eu consegui desenvolver essa metodologia, já apareceu um teste muito avançado, uma prova de fogo, para ser sincero, que foi a prova do ProLibras. A prova do ProLibras é o Exame Nacional de Proficiência no Ensino de Libras e também para interpretação, patrocinado pelo MEC e pela Universidade Federal de Santa Catarina. A primeira coisa que eu pensei foi, será que eu consigo passar? E a segunda coisa que veio na minha cabeça foi, eu vou passar. Eu fui para a prova. Tem 2 etapas, né? Primeiro uma parte teórica, você tem que responder as questões, eles dão as alternativas, tudo em Libras você vai marcando. Passei nessa primeira fase, depois fui para a segunda fase da prova, a parte prática, também consegui passar. Uhul! E o que eu percebi foi que as pessoas que estavam ali fazendo a prova junto comigo, eles tinham muito mais experiência do que eu, já tinham muitos anos trabalhando na área, e eu, como um dos mais jovens, consegui passar. Qual que foi a diferença? A metodologia de estudos, a forma como eu estudava, estava sendo mais efetiva do que eles, e isso foi a prova de que meu método realmente dava certo e funcionava na prática, ainda bem. Depois do resultado da prova do ProLibras, como aprovado, a minha carreira como intérprete deslanchou, comecei a trabalhar na prefeitura, no estado,
escola de ensino médio, também na universidade, interpretando no nível superior, e eu também dava aula aos sábados. Então aquele rapaz de família humilde que não tinha trabalho, agora já tinha 4 empregos simultâneos e na verdade eu estava ganhando muito bem e eu poderia continuar a minha vida, tocando a minha vida só como intérprete. Só que eu percebi o seguinte, eu passava muito tempo com os surdos e eu só conseguia ajudar um surdo por vez. E tudo aquilo que eu tinha estudado, toda aquela metodologia que eu tinha desenvolvido só estava servindo para mim. Só eu estava me beneficiando com aquilo. Nesse meio tempo, em uma das escolas em que eu trabalhava, uma professora de português, ela chegou para mim e disse assim: Darley, eu quero muito aprender Libras, mas eu não sei onde fazer um curso. Você pode me indicar algum? E eu simplesmente não tinha nenhum para indicar para ela, porque eu sabia que nas escolas tradicionais, nos cursos tradicionais, a metodologia utilizada não ajuda de verdade o aluno a ser fluente, a ter habilidade no idioma de uma forma fácil, de uma forma que funciona de verdade. E então eu tive a ideia de levar aquele método que eu tinha desenvolvido, que estava servindo só para mim, para frente, para mais pessoas que lutam, que se esforçam todos os dias nos vários cantos do Brasil a aprender a Libras, mas não conseguem. E a partir de então surgiu o meu site, onde a gente publica diariamente conteúdo sobre Libras, o meu canal no YouTube, a minha fanpage no Facebook, o meu Instagram, que a gente ensina diariamente, e também para um grupo fechado de pessoas que durante alguns meses eles seguiram as minhas orientações, os meus métodos de uma forma mais próxima, eu dando o passo a passo para eles, e os resultados que esses alunos obtiveram foram simplesmente incríveis. Eles conseguiram chegar à fluência muito mais rápido em menos tempo, e alguns deles começando do zero e outros já faziam curso, alguns já trabalhavam na área, mas queriam aumentar o seu nível de habilidade. E utilizando o mesmo método que eu tinha desenvolvido e usado comigo lá no início. Mas antes de eu te explicar como a minha metodologia funciona, como que é o passo a passo e como que você pode aplicar também nos seus estudos, eu preciso te contar quais são aqueles métodos que eu chamo de métodos da esperança, que os cursos comuns utilizam na esperança de um dia algum aluno aprender e ficar fluente. Então eu preciso te contar quais são esses 3 métodos principais. E olha só, chega aqui. Se você está estudando seguindo esses métodos, eu sinceramente recomendo que você mude a sua estratégia e comece a utilizar um método mais eficiente, tá bom? A letra é essa aí mesmo, tá? Não é a mais bonita possível, mas dá pra gente entender. Esses 3 métodos aqui, a gente também pode chamar de métodos que não funcionam. E o método da esperança número 1, que não funciona tanto assim, que é muito comum em cursos tradicionais de Libras, é esse aqui, ó. Parâmetros da Libras. O professor já chega na sala e ele fala: hoje vamos aprender os parâmetros da Libras. Os parâmetros: configuração de mão, movimento, orientação, ponto de articulação e expressões. E aí ele vai explicando cada um. Só que um detalhe que muita gente não sabe é que isso aqui, ó, é a gramática da Libras, é a gramática do idioma. E ninguém aprende um idioma começando pela gramática. Com o português você não fez assim. Quando você era criança, seus pais, seja lá quem for, não estava lhe ensinando e ele dizia assim: filho, agora vamos aprender concordância, vamos aprender os encontros consonotais, conjugação verbal. Não, a gente só via, escutava e absorvendo tudo aquilo, se acostumando, e tempos depois a gente começou a falar. Tempos depois a gente foi aprender na escola o porquê daquilo, a gramática. Você não deve estudar Libras começando pelos parâmetros, porque justamente é a gramática do idioma. Método número 2 que não funciona é o seguinte. Esse aqui também é muito comum, sabe? Listas de sinais, animais, objetos escolares, cores, países, regiões, substantivos. E aí tem esse monte de lista para você gravar o sinal, e aí você aprende um sinal, beleza. Decorei, né? Porque você está só utilizando o recurso da memória, de decorar. E aí você vai para outro sinal, e depois para outro. Só que você esquece o anterior. E aí você vai para outro, mas esquece o anterior. E aí vai para outro, mais outro. E cada vez que você estuda mais listas e mais listas, você vai esquecendo tudo que você estudou antes. Por que que isso acontece? Porque você não está aprendendo esses sinais dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de algo que faz sentido para você, que facilite a sua memorização. Então estudar isso só vai ser perda de tempo. Existem pesquisas que mostram que para cada sinal novo, para cada palavra nova que você aprende, você esquece outras 3.
justamente porque não estão dentro de contextos. Então, se você estuda essa metodologia de listas de sinais, pega um aplicativo ali de Libras e fica passando aqui um monte de sinal com a letra A, um monte de sinal com a letra B, você só está tentando decorar e você não está aprendendo de fato. Eu me enganei por muito tempo com esse método aqui, achando que estava aprendendo, mas ele também não funciona. Esse é o segundo método, vamos para o número 3 e se prepara que esse é bem polêmico e é possível que você também esteja tentando dessa forma. Vamos lá, número 3. Você não aprende Libras tentando sinalizar. O quê? Você mal chega no curso e aí o seu professor passa um assunto e aí ele já pede, vocês dois aqui vamos formar duplas, tá? Vamos formar duplas aqui pra gente socializar. Formem frases com isso, com esse tema, com esses sinais. Vocês também formem frases, vão criando. Mas como assim? Você mal entrou no curso, ele mal passou o conteúdo, você mal teve o input, né, que é receber a informação e já está querendo externar isso? Não. Lembra do português que você aprendeu? Aí você diz assim, não lembro, porque eu era criança, né, como é que eu vou lembrar? Não, mas aí a gente lembra você. Você passou muito tempo, nós passamos muito tempo ouvindo, vendo, internalizando, absorvendo, entendendo, para só depois falar. Mesmo sendo também uma língua de sinais, o princípio vai ser o mesmo. A gente precisa ver bastante, absorver o idioma e começar a entender. Essa é a principal habilidade. Quando você começa a entender os sinais, aí sim, a sua sinalização começa a fluir. A partir desse momento que você tem que começar a sinalizar. Mas antes você tem que absorver o conteúdo, entender tudo aquilo que é o input. Então utilizar a metodologia de já forçar o aluno a sinalizar, e aí associa com os parâmetros, né? Já força ele a sinalizar e tem que fazer os parâmetros certinho. Quando a gente era criança e estava começando a falar, não tinha correção. Não, você falou essa palavra errado. A gente está invertendo o processo utilizando essa metodologia. Então, não utilize isso porque vai lhe atrasar, vai lhe frustrar e muitas vezes ferra também com o seu psicológico. Traumatiza. E isso não é legal no aprendizado de Libras e eu estou aqui para lhe ajudar, beleza? Nesse terceiro método ainda existem 2 detalhes muito importantes. Vou colocar para você aqui, que é a música e a escrita de sinais. Essa questão da música também é muito comum em cursos tradicionais e às vezes é utilizada até como avaliação. O professor dá uma música, vamos fazer aqui o abecedário da Xuxa. A de amor, B de baixinho, C de coração. Vamos lá, traduzam essa música. E aí o professor passa uma música e você tem que pegar aquela música e traduzir para Libras. E já vale nota. Olha só, está tentando forçar você a sinalizar. E música, na língua de sinais, é algo avançado. É pós-fluência, para quando você já foi intérprete. Porque você tem que entender muito bem o português e entender muito bem a Libras. Como passar aquele mesmo sentido, ritmo, melodia para a língua de sinais. Você já está fazendo isso num curso inicial. E se é um curso tradicional e é avançado, mas você utilizar essa metodologia aqui, pode ser que o nível não corresponda. E o professor já está forçando você a sinalizar, passar o sentido de uma música para Libras, também não vai funcionar. Eu gosto muito de música, eu amo músicas na língua de sinais, mas isso já é algo para quem já está mais avançado, para quem já é intérprete, pós-fluência, não é para quem está começando. E outro detalhe é a escrita de sinais. Se alguém diz para você que se começa a aprender Libras aprendendo a escrita dos sinais, corra, não acredite nisso. No português a gente não fez assim. No nosso idioma materno a gente não fez dessa forma. Primeiro aprendeu a entender, depois foi falando e só depois aprendeu a representar o som de uma forma gráfica. Representar o idioma visual ali de uma forma escrita é depois que você aprende também. Esses são os 3 métodos principais que eu chamo de métodos da esperança, que são muito utilizados em escolas comuns. Eu passei muito tempo estudando dessa forma aqui, sem ter resultado. Fiquei ali atrasado no nível intermediário. Fala, meu Deus, eu passei a minha vida toda estudando, seguindo esses métodos aí. E agora o que eu vou fazer? E o meu objetivo aqui é que se você estuda dessa forma, calma, não fica triste. Vamos agora melhorar essa estratégia, vamos aproveitar tudo que você aprendeu aqui e vamos agora focalizar numa metodologia mais eficaz, mais eficiente, que vai lhe trazer mais resultados. Combinado? Topa junto comigo? E aí você vai conseguir melhorar muito a sua habilidade, você vai conseguir lembrar mais os sinais, não vai travar como antes. Agora você deve estar se perguntando como é que eu faço para estudar Libras, que método é esse, como é que ele funciona. E é o que a gente vai aprender a partir de agora. Só que como esse vídeo já está ficando longo demais, a gente vai aprender em detalhes o passo a passo na nossa próxima aula, que vai ser liberada quarta-feira às 9 horas da manhã. Então fica ligado no seu e-mail, eu vou mandar todas as informações para lá. Fica ligado no WhatsApp também, se você ainda não tem o meu WhatsApp, me adiciona aqui aos seus contatinhos, está aqui embaixo, e me segue no Instagram.
Tava estudando assim também? Comenta aqui com a galera que a gente é uma comunidade de pessoas interessadas em melhorar o nosso aprendizado da Libras e divulgar esse idioma incrível, esse idioma fantástico para cada vez mais pessoas e conseguir ajudar cada vez mais surdos nesse Brasil. O que você tá achando do evento, desse primeiro vídeo, que é o vídeo de abertura? Quais são suas expectativas? Comenta tudo aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder o seu comentário. Muito bom esse vídeo. Vou deixar o meu comentário aqui também. E todo mundo aqui tá para se ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço do seu professor e amigo, Danilo Oliveira. E até a nossa próxima aula. Até lá!